O Enem é um momento de grande expectativa e, comumente, isso pode gerar estresse nos nossos estudantes. A gente sabe que a escola e o professor têm um papel fundamental nesse período e pode transformar esses desafios em uma experiência, em uma oportunidade de desenvolvimento socioemocional. Isso acontece quando a gente cria um ambiente acolhedor, um ambiente que oferece suporte emocional e prático para os nossos jovens. Eu sou a Rafaela Perim, gerente da consultoria socioemocional aqui na Arcoplus, e me sinto honrada por poder dialogar com você, professor, sobre esse tema tão importante. Tem estudante estressado aí na sua escola? Quando a gente pensa no estresse, é importante a gente entendê-lo a partir de um modelo quadrifásico, proposto por uma psicóloga brasileira chamada Marilda Lippe. E cada uma dessas fases do estresse tem um percurso emocional no organismo do nosso aluno, e é isso que a gente vai poder destrinchar aqui nessa nossa conversa. A primeira fase do estresse, ela está ligada a essa resposta natural do nosso corpo. Então, esse desafio pode ser percebido como uma ameaça, e o nosso corpo ele se prepara para lutar ou para fugir. É aquela resposta natural. Tem aqui também um aumento de concentração, então é possível que os nossos alunos se sintam mais focados, e essa concentração pode ser utilizada nesse momento de provas por um viés muito positivo, inclusive. Tem sintomas físicos também, um aumento da frequência cardíaca, uma respiração mais acelerada, ou então até a própria pressão arterial, tensão muscular, aquele suor nas mãos. Essa fase, de uma maneira geral, ela é positiva, ela é benéfica num curto prazo. Tenta se lembrar aí, professor, quando você se engajou em um projeto novo, algo desafiador. Talvez você consiga se conectar com essa primeira fase do estresse. Depois, quando os estressores eles não são suprimidos de alguma forma e novos estressores vão se acumulando, o nosso organismo entra na segunda fase do estresse, nomeada de fase de resistência. Aqui, a gente já não tem uma fase tão positiva. Se antes o sinal era verde, agora ele é amarelo. O nosso organismo tenta se adaptar a essa presença contínua dos estressores. A gente tem ali um consumo maior das nossas energias e dos nossos recursos e, como o próprio nome já diz, o nosso corpo começa a resistir. Aqui tem ajustes fisiológicos e emocionais. Você vai perceber o seu aluno tentando lidar com esses estressores, com os hormônios do estresse e o corpo tentando encontrar aquela homeostase que já não se faz mais presente. Tem uma sensação de cansaço, é comum o estudante começar a sentir uma fadiga, uma tensão mental, porque o corpo está trabalhando de uma maneira muito intensa. Presta atenção também, professor, nas mudanças de humor. Aqui é comum mais irritação, mais ansiedade, pequenas falhas de concentração. Tem um esforço muito contínuo para que esse jovem consiga se adaptar. E muitas vezes ele acaba entrando num processo de não refletir muito sobre tudo isso que está acontecendo com o seu próprio corpo. Se essa fase não é superada, a gente vai para a terceira fase do estresse, que é a fase de quase exaustão. Aqui, visto esse prolongamento da fase de resistência, o corpo começa a mostrar sinais de que já está um pouco mais próximo ao seu limite. Os recursos fisiológicos e emocionais vão dando sinais ali de um esgotamento e o estresse ele se torna ainda mais evidente. Aqui é comum ter declínio de energia física, de energia mental, então o corpo não consegue mais sustentar esses níveis de energia que era sustentado anteriormente, Exige-se um esforço muito maior. Tem sintomas físicos, psicológicos, é comum insônia, é comum dores musculares, é comum dor de cabeça, alteração digestiva, e diminuição da produtividade. Então, observa se o seu aluno tem produzido menos, conseguido estudar menos, se concentrar menos, resolver problemas do dia a dia de forma menos eficaz também, ok? Mais uma vez, se essa fase não é superada, a gente chega na quarta e última fase do estresse, desse percurso emocional do estresse, que é a fase de exaustão. Aqui, obviamente, é a fase mais grave
e ocorre quando o organismo de fato já chegou no seu limite. O corpo não consegue mais equilibrar o nosso sistema imunológico. Surgem consequências ainda mais graves, né? Consequências físicas, mentais. Aqui a gente está falando de exaustão emocional, a gente está falando de um esgotamento que pode levar à depressão, crises de pânico, crises de ansiedade e problemas de saúde de uma maneira geral. É importante que, enquanto educadores, nós consigamos observar os nossos alunos, observar desmotivação, distanciamento, isolamento, e entender, né, que talvez isso possa ser parte desse percurso emocional do estresse que eles estão vivenciando nesse período de Enem. Entendido o modelo quadrifásico do estresse proposto por Marilda Lippe, vamos entender também o que nós, educadores, professores, o que a escola pode fazer pelos nossos estudantes nesse período. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é a importância de a gente identificar esses sinais, esses sintomas de estresse. Então, enquanto educadores, temos um contato diário, constante com os nossos jovens e a gente pode e deve prestar atenção à falta de concentração, à irritabilidade, à procrastinação, a um cansaço muito constante, à mudança de humor. E temos também ali uma responsabilidade de abrirmos espaços para dialogarmos sobre isso, né? Depois, esse diálogo ele se dá através de um ambiente que seja de fato acolhedor. Como é que é o ambiente da sua sala de aula, professor? Tem espaço para diálogo sobre o que o seu aluno está sentindo, sobre o que ele está pensando e como ele está vivenciando essa fase de Enem e de tensão e de ansiedade e de estresse? Incentive momentos de conversa, incentive momentos de abertura, né, de empatia e de compreensão, para que aquilo que é sentido possa ser dito e legitimado entre os pares e por você, mestre. Depois, um terceiro ponto, professor, ensinar técnicas de gerenciamento para esse estresse. Aqui a gente pode auxiliar os nossos jovens com técnicas de respiração, de relaxamento, mindfulness e muitas outras estratégias e ferramentas, ok? Para além de tudo isso que a gente trouxe aqui, é muito importante que estejamos atentos a momentos de autocuidado. Então, como é que está o sono desse aluno, a alimentação desse aluno, as rotinas de lazer? É tão comum que eles fiquem imersos a esse período de provas e aos estudos que coisas tão simples e importantes como atividade física fiquem de lado e isso interfere na qualidade de vida, né? Além de tudo isso que a gente trouxe aqui, a gente pode também oferecer um ambiente de feedback, de reforço positivo e de estímulo, de valorização a cada uma das pequenas conquistas desse nosso aluno. E é nosso papel mostrar a importância do processo, né, de aprendizado, que muitas vezes fica subvalorizado em relação a um resultado final. Enquanto educadores, podemos ser mais flexíveis e empáticos com prazos e algumas exigências que a gente traz nos cumprimentos ali de tudo aquilo que a gente propõe enquanto calendarização, rotina escolar. E pode chegar em algum momento que tudo que a gente falou aqui sobre observar o comportamento do nosso aluno, sobre estarmos atentos aos sinais, sintomas, a fatores de risco, a fatores de proteção, pode chegar um momento que a gente entende que está para além daquela nossa atuação enquanto docente e é importante que consigamos, junto com a escola, encaminhar esse nosso aluno para um apoio psicológico especializado. Posto tudo isso que conversamos, professor, fica o convite para que você, mais uma vez, observe os seus alunos com bastante atenção, empatia e zelo, compartilhe a sua história, divida também sobre como foi difícil para você, talvez, esse período de vestibular, ou outras situações, o primeiro emprego, enfim, compartilhe a sua história, se humanize, aproxime-se do seu aluno. Tente se conectar também com professores que fizeram a diferença na sua vida, que foram essenciais no seu caminho. E eu tenho certeza que você pode ser esse professor na vida do seu aluno. A gente está falando aqui sobre Enem e eu me lembro que quando eu recebi a cartinha, olha só, na minha época chegava a carta do Enem na nossa casa e eu tirei 100 de 100 na redação. E eu fui abraçar minha professora de redação
e com lágrimas nos olhos, dizendo: professor, eu vou conseguir a bolsa. Então, falar com vocês aqui hoje sobre os nossos alunos, sobre o que eles estão vivenciando nesse período, me conecta com a minha história e me conecta também com uma professora que foi essencial e transformadora na minha vida. Meu convite é que você seja esse professor transformador na vida dos seus alunos.